Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui em mais um episódio do podcast Transformados, episódio 17. Estamos muito felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o nosso Deus tem nos ajudado a levar esse conteúdo para a sua vida aí, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você pegue o seu smartphone, no seu computador, no seu notebook e venha ser edificado com o nosso conteúdo. Estamos muito felizes em mais um episódio e eu já quero te pedir, não esquece de seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, Podcast Transformados, TikTok, se inscrever também no nosso canal do YouTube e eu te desafio, você que acompanha o nosso conteúdo, a compartilhar. Compartilha no grupo da família, compartilha no grupo do trabalho, compartilha no grupo da igreja, envia o nosso conteúdo como uma plataforma de evangelização, em nome de Jesus. Então não esquece, segue aí as nossas redes sociais, se inscreve aí no YouTube, tá bom? Até o final do ano, eu creio que a nossa meta de 500 seguidores nós vamos conseguir alcançar em nome de Jesus. E já estou aqui mais uma vez com a presença ilustre dessas pessoas. Aqui, Pastor William, apresentador também do podcast Transformados. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Boa tarde, Pai do Senhor Jesus, Yuri, Pai do Senhor Jesus, John Lennon. Estamos juntos. Em nome de Jesus, nessa tarde maravilhosa, mais uma vez muito feliz de estar aqui com vocês, com os nossos amigos também que estão nos visitando nas redes sociais. Muito obrigado pela oportunidade de estar nos ouvindo. Deus abençoe a todos vocês. Estamos juntos. Amém. Está aqui presença ilustre do meu amigo aí de longas datas, que hoje Deus nos deu a possibilidade de nos rever depois de tantos anos aqui no podcast Transformados. Olha aí, meu irmão. Seja bem-vindo, meu irmão. Pastor Lennon. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pai do Senhor, a todos também. É um enorme prazer, depois de alguns anos, estar aqui hoje com vocês, conhecer o Pastor William, Amém. Rever o irmão Yuri, e espero que realmente seja uma tarde aqui muito prazerosa e que nós tenhamos aqui um bom bate-papo para a glória do nosso Deus. Amém, Lennon. Eu já quero apresentar os nossos patrocinadores, irmãos, que são as pessoas responsáveis, primeiramente Deus, e segundo eles, que nos ajudam a manter esse projeto de pé, a custear tudo o que nós temos de despesa no podcast Transformados. E eu quero estar apresentando nossos irmãos e irmãs que nos patrocinam através aí das suas empresas, em nome de Jesus, os nossos patrocinadores, mais uma vez, que sempre estão nos ajudando. E mais uma vez nos ajuda no patrocínio a empresa do meu irmão Jarderson, a Takashi Sushi, que fica localizada em 2 endereços, irmãos. O primeiro endereço é na Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 1511, loja 9, e também na Avenida Presidente Castelo Branco, 2037. E nesse mês ainda, Deus é maravilhoso, olha aí, o Takashi Sushi estará inaugurando mais uma loja ali na Avenida da Abolição, irmãos. Estará com 3 lojas. E olha aí, meu irmão, é o melhor sushi do estado do Ceará e da capital de Fortaleza. Olha aquilo ali, rapaz. Um hambúrguer de sushi, meu Deus do céu. Então, entra em contato com eles, tá o arroba, tá aí os endereços dele, tá bom? Você vai encontrar lá o arroba lá no Instagram. Pede, eu não quero ir na loja, quero pedir em casa. Tem delivery também, vai deixar em casa. Tá aí, Takashi Sushi, nosso patrocinador. E também nos patrocina a Selma Dindim Gourmet, certo? Você que quer ser o dindim aí para eventos, até mesmo para você passar ali um final de semana com a sua família degustando um excelente dindim gourmet. Tá aí o endereço, Avenida 20 de Janeiro, 1750, na Grande Barra do Ceará. E o telefone para contato também está aí, 85-8556-9904. Aí você faz a sua encomenda e se delicia aí com esse maravilhoso dindim gourmet que nos patrocina também, em nome de Jesus. E também está nos patrocinando mais uma vez nesse episódio a empresa da nossa irmã Sueli,
Madrugão Lanches, que fica localizado na Avenida Aguanambi, numeração 1000. Tá aí o telefone para contato, o @ do Instagram. E você que está pelas madrugadas da vida na capital aí de Fortaleza, bateu aquela fome, está desesperado, tenha calma. Madrugão Lanche tem a solução para você. Fica aberto aí até as 2 e tem um dia na semana que você vê lá no Instagram que vai de 4 horas até 6 horas da manhã. Passa a madrugada inteira aberto, entregando o melhor lanche para você. E você não fica com fome de jeito nenhum. Que Deus abençoe os nossos patrocinadores em nome de Jesus. Pastor William, para a gente começar com esse bate-papo aí com o nosso querido amigo Pastor Leno, nesse tema aí caloroso que é o calvinismo, o senhor está aí com a responsabilidade de dar o pontapé inicial na nossa conversa. Vamos lá, né? Mais uma vez. O podcast passado foi muito bom, mas agora nós estamos aqui com essa mega responsabilidade. Tem sido um tema que está muito em alta. Então, John Lennon, nós temos aqui uma primeira pergunta para se fazer e eu quero te perguntar aqui, certo? O que é o calvinismo e quais as principais características? Você poderia nos passar aí nessa tarde? Pronto. Vamos, como a gente diz, vamos começar do começo, né? O calvinismo, diferentemente do que a maioria das pessoas acreditam, ele não se limita apenas à salvação, né? O calvinismo em si, ele envolve muitas coisas, né? Doutrina da igreja, doutrina de Deus e muitos aspectos. Mas, basicamente, o que é mais conhecido realmente é justamente esses aspectos da doutrina da salvação, né? Os 5 pontos da salvação em si. Então, basicamente, começa com Jaco Armínio, né? Que produz ali os seus artigos por volta do século XVII, justamente se opondo a doutrina que era comum na época, né? E aí os alunos de Armínio juntam esses artigos e postulam aí justamente os 5 pontos do arminianismo, né? Justamente sendo opositor à doutrina comum da época. E aí então que entra Calvino. Calvino entra em cena justamente se contrapondo aos ensinos arminianos, né? Vai se contrapor a isso, e aí ele vai desenvolver os 5 pontos, né? Os 5 pontos do calvinismo, que posteriormente no Sínodo de Dort ele vai ser formalizado, oficializado, né? E os 5 pontos que são bem conhecidos, né? Depravação total, o homem ele é totalmente depravado, o homem por si só ele não consegue ir até Deus. A eleição incondicional, que Deus elege incondicionalmente o homem, não baseado em fé ou em obras. A expiação limitada, né? Que Jesus não morreu por todos os homens, Jesus morre pelos seus eleitos, por aqueles que ele elegeu. A graça irresistível, a graça de Deus, ela não pode ser resistida por esses que Deus elegeu. E, por último, a perseverança dos santos, aqueles que Deus chama, aqueles que Deus traz para a sua graça. Deus é o responsável ali por sustentá-los, né, e perseverar esses homens até o fim de sua vida. Portanto, eu creio que o calvinismo, de forma geral, a característica principal do calvinismo é justamente essa crença da doutrina da salvação, certo? É todo um sistema de teologia amplo, mas a principal característica que todos conhecem realmente é essa questão da doutrina da salvação em si, né? Então, de forma bem geral e bem ampla, esse é o calvinismo e as suas características. Então fica assim bem enfático, né, essa questão da salvação incondicional, né? Então assim, essa talvez seja a maior característica, né? Tanto que se fala muito sobre isso. Sim, tem aquele ditado que é bem conhecido, né? Uma vez salvo para sempre, né? Quando se fala em calvinismo,
vem essa frase na mente, né? Então, basicamente, o calvinismo ele é essa ênfase, ele é bem característico nessa ênfase na doutrina da salvação, certo? Embora eu, por exemplo, eu sou batista, eu não sou um calvinista em vários aspectos, por exemplo, que a doutrina do calvinismo, ele aceita o pedobatismo, ele batiza crianças. E eu, como um bom batista, eu não sou o pedobatista, eu sou o credo batista, eu batizo somente aqueles que creem em Cristo Jesus. Amém. Então, em termos gerais, eu não sou calvinista, mas na doutrina da salvação, que é o que o calvinismo é mais conhecido, sim, nós defendemos as mesmas doutrinas no que diz respeito à doutrina da salvação. Mesmo pensamento nessa área da salvação, você corre junto. Sim. São os 5 pontos da salvação, certo? Que Calvino vai desenvolver de forma muito bela, né, através desses 5 pontos. Certo. É interessante isso que o Leno falou, pastor William, porque assim, quem fala, por isso que é desmistificando o calvinismo, porque quem fala em calvinismo, em Calvino, só se tem na mente o ponto de debate entre Calvino e Armínio, né? A questão da salvação, mas não vê o quanto tem, né, de contexto ali teológico, doutrinário, além disso. Além disso, envolve eclesiologia, por exemplo, o governo de igreja, né, como a igreja deve ser governada, envolve uma confissão de fé, certo? Então envolve vários aspectos o calvinismo, certo? Mas ele é muito mais conhecido, de fato, na doutrina da salvação, né, que são os 5 pontos do calvinismo, entendeu? E assim, apesar de na verdade, assim, a minha história na igreja, podemos dizer assim, a minha trajetória, né, ser assembleana, esse ano, o pastor William estava presente lá, né? Eu tive a oportunidade, Leno, de ir na faculdade, trazer um seminário sobre Calvino, né? E eu fui, depois de tantos anos ouvindo sobre o Calvino, o calvinismo em si, fui me debruçar em toda a biografia dele e um pouco, né, nas suas doutrinas ali, mas dando ênfase à questão da salvação, né, que é o que é mais falado. E eu pude observar o que muitos, infelizmente, por questões teológicas e doutrinárias, querem apagar, né, toda uma vida, né, todo um processo ali de estudo, de dedicação, de ambos os lados. Teve seus erros, até porque são homens, né? Sim. Mas, ou seja, por questões doutrinárias e teológicas, querem apagar ou desprezar ou menosprezar. O que eu fiquei maravilhado, né, da dedicação que Calvino teve nos estudos, né, aquele amor pelo conhecimento, pela dedicação na vida da igreja, do ministério. Então foi algo que eu não conhecia e que me gerou assim uma visão totalmente diferente, né, em relação à dedicação dele, ao estudo dele. O que eu falei e você também pontuou, que às vezes a gente só se atém a um ponto que é a doutrina ali da salvação e tudo, e se esquece de analisar, de ver todo o restante da história, da vida, né? Da obra, né? Da obra. Quem tiver oportunidade, quem teve oportunidade, né? Eu tive, de ler as confissões, né? De que ele... Alguns ensinos, alguns produções, né, de Calvino, e realmente é algo maravilhoso e abençoador. Estudar a vida, né, de Calvino, estudar as obras, né, e o tanto que ele fez, certo? O tanto que ele fez para a glória do nosso Deus e nesse campo de debate teológico e na época em si, isso foi muitíssimo importante. Na época que está vivendo ali pós-reforma, né? Pouco tempo após a reforma protestante, e ele escrever isso e realizar isso, e foi algo grandioso. A contribuição de Calvino para o cristianismo foi muito grande. Então, assim, nós não podemos desmerecer, certo? E nem podemos dar as costas para o que Calvino fez para o cristianismo. Isso está na história. Então, não adianta a gente querer apagar a história de uma pessoa de uma forma
assim, por causa de um ponto que ele discorre contra o seu. A história dele é muito importante para a igreja protestante no mundo. Sim. Então, é muito importante, quando for debater sobre o assunto, sempre lembrar disso, que essa pessoa ela tem uma história assim impressionante, 23 anos de ministério e um trabalho magnífico que ele realizou. Muito do que Calvino fez foi formalizar uma doutrina e construir uma doutrina que já era muito aceita, que era a doutrina a doutrina agostiniana, né? Do quarto século. Agostinho, ele vai formalizar ali uma doutrina que seria a doutrina comum durante a igreja durante muitos anos. Só que ela não era desenvolvida, né? E aí entra em cena os 5 pontos do arminianismo, que era justamente essa oposição a essa doutrina comum da época, que essa era a doutrina agostiniana. E aí a gente se levanta justamente Calvino, e faz esse grande feito. Ele vai formalizar, ele vai estabelecer, ele vai colocar uma doutrina muito sólida a ponto de realmente na Holanda, né, for fazer o sínodo de Dort e realmente reconhecer essa formalização tão bem feita por ele, né, e fica reconhecido realmente. Eu creio que essa foi a principal obra da vida de Calvino, realmente nesse sentido, foi realmente essa formalização da doutrina agostiniana. Porque se você for estudar as doutrinas de Agostinho, né, são as mesmas doutrinas de Calvino, né? Se você vai comparar, você vê que elas são realmente bem semelhantes. Acontece que Calvino, ele formaliza, ele estrutura essa doutrina. E trazendo essas características iniciais que a gente está falando sobre Calvino, esse entendimento que nós precisamos analisar como um todo, né, a vida, a doutrina, a influência, como o pastor William falou, para a igreja, para a teologia, né? Isso é importante porque foi justamente, Leno, o objetivo de trazer no podcast Transformados um tema como esse, né? Porque às vezes as pessoas querem apenas olhar em uma visão. Não sei se você está entendendo, olhar apenas nessa ótica aqui. E eu acredito que na teologia e na vida em si não é bem assim. Você tem que entender, mas estudar também outros lados, entender também outras pessoas, outros pensadores. E foi o que eu procurei fazer e procuro fazer na teologia, entende? A gente vem do mesmo contexto, né? Hoje eu sou batista, mas eu nasci e me criei dentro da Assembleia de Deus. Então toda a minha infância e o início da juventude foi dentro da Assembleia de Deus, dessa doutrina. E muito do que eu escutava era justamente um espantalho que se criava, né? Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, isso é demoníaco, isso é diabólico, de que quem crê nisso não é salvo, né? De que não crê. Então cria-se um espantalho. E muitos anos da minha vida eu passei sustentando esse espantalho. Até foi que quando realmente em um seminário também fui estudar acerca disso e eu vi que não era um espantalho, era realmente um campo teológico de debate em alto nível e que realmente merecia ali uma dedicação para estudar os vários aspectos, né? Tanto o aspecto arminiano, tanto o aspecto calvinista, que são os dois principais, né? Existem outros, mas os dois principais ali, os dois que sempre são lembrados, realmente são o arminiano e o calvinista. Mas quando tu decidiu sair, né, e assim, seguir essa linha de pensamento, é bem aceito hoje? Como é que tá a situação? Quando eu saí... Como diz, né? Saiu da água pro vinho, né? Literalmente, saí da água pro vinho. Saí realmente... existem muitas diferenças, não só questão de salvação. Realmente questão de dons de línguas, questões de eclesiásticas, muitas coisas. Eu saí de um extremo para outro extremo. A primeiro momento não foi bem aceito, porque todos os meus familiares eram da Assembleia de Deus. Não havia nenhum batista na minha família, né? Todos pentecostais. Todos pentecostais. E aí eu acabei, por muitos anos, me tornando a ovelha negra da família. Mas hoje já é bem aceito, né? Eles entendem. Tem um cunhado que é pastor, tem amigos que são também da Assembleia de Deus, né? E a gente mantém essa cordialidade, né? A gente conversa, mas a gente mantém essa cordialidade.
Leno, aproveitando esse gancho aí, eu lancei no Instagram uma caixinha de pergunta. E uma pessoa perguntou o seguinte: e aí, pergunta lá ao Leno se tem como ter comunhão entre arminiano e calvinista. E é um amigo próximo de você, nosso, na verdade, né? Ele disse: e tem como ter comunhão entre os dois? No campo teológico, certo? No campo teológico existe essa possibilidade de comunhão. Porque ambos estão traçando aspectos de uma doutrina. O Calvino está enfatizando um aspecto que é a soberania de Deus na salvação. E o arminianismo está tentando focar a responsabilidade humana no processo da salvação. Então, no campo teológico, há esse espaço para essa conversa, certo? Que nós estamos aqui tentando falar como Paulo, nós estamos vendo como um espelho. A gente não consegue ainda ter plenamente, só quando nós somos transformados, né, por Cristo Jesus, e nós entenderemos realmente plenamente essas coisas. Então, no campo teológico, há esse debate, há essa conversa, há essa possibilidade de comunhão, de nós conversarmos e coisas desse tipo. No campo eclesiástico se torna mais difícil, porque a gente vai levar muito mais confusão do que edificação. Porque se você crê na ênfase arminiana e eu creio na ênfase calvinista, nós vamos evangelizar aqui o pastor William. E como é que nós vamos explicar o evangelho para ele? Eu vou explicar através da soberania de Deus, de que ele está seguro nas mãos de Deus e que ele nunca cairá das mãos de Deus, que Deus vai preservá-lo. Só que você vai vir depois, você virá depois e vai dizer: olha, mas tu presta atenção, porque se tu pecar, tu cai da graça. Sim. Você vai pro inferno. E aí nós vamos levar confusão para ele e não edificação. Então, assim, no campo eclesiástico, em termos de sabedoria, né, a gente se respeita, a gente mantém o respeito, porque ambos somos cristãos, servimos ao mesmo Deus, mas a gente mantém esse campo de atuação. Você serve ao nosso Deus, pregando o evangelho, e eu sirvo ao meu Deus também pregando o evangelho, gerando edificação na vida das pessoas. Então, no campo eclesiástico isso se torna um pouco mais difícil, por causa que a gente pode levar confusão para as pessoas e não levar o evangelho para a transformação das pessoas. Entendeu? Você precisa chegar ao entendimento de que o Deus que te salvou é o mesmo Deus que me salvou. E que assim, nós não podemos fechar a salvação ou evangelizar alguém só do meu jeito, mas acreditar que Deus é quem nos salva. Então assim, eu não defendo a doutrina do calvinismo, porém eu acredito piamente que Deus é que está à procura do homem, de salvar o homem, de libertar o homem, de transformar o homem, desde quando se iniciou todo o processo de salvação. Então, é muito importante se entender que Deus é que tem a vontade de salvar o homem. É Deus quem tem. Então, não é eu que vou lhe salvar, não é você que vai salvar ele, mas entendendo que Deus, ele quer sim salvar o homem e ele salva o homem. Por isso que ele enviou Jesus. Eu gosto muito, quando eu trato desse assunto, eu sou professor de seminário, então sempre tem essas perguntas, né? De arminianismo e calvinismo. E eu gostei muito da explicação, salvo engano, do reverendo Augusto Nicodemos, é presbiteriano. E ele diz: olha, a salvação, ele é como uma caixa. E dentro dessa caixa está o homem. Na parte superior da caixa está a soberania de Deus. E na parte de baixo dessa caixa está a responsabilidade do homem. E de uma forma que as duas mantêm esse equilíbrio para que o homem seja salvo. Deus é soberano na salvação, ao mesmo tempo que o homem tem a sua responsabilidade no processo da salvação. O homem ele tem essa responsabilidade de confessar Cristo Jesus, né? E aí nós teremos que caminhar dentro desse processo do pensar teológico, pensando que essas são linhas que elas não se chocam, elas caminham lado a lado. E calvinismo e arminianismo, eles estão tentando chocar essas duas linhas. Entendeu? Então, existe o processo da soberania de Deus, o processo da salvação, é Deus quem chama,
Mas o homem tem a sua responsabilidade. O homem não é um neutro no processo de salvação. O homem, ele também tem a sua responsabilidade de crer, né? De confessar Senhor Jesus. E falando ainda sobre essa questão, Lennon, da comunhão, né, entre calvinistas e arminianos, inclusive essa semana no Instagram me fizeram uma pergunta relacionada a isso. E eu achei interessante, e sempre eu falo, porque sempre nós temos que manter o respeito, independente da linha teológica, né, o respeito ali, tratar como irmão em Cristo, como você acabou de usar um exemplo, mas entender o posicionamento que eu tenho que tomar em cada ambiente. Como você falou, são dois extremos. Uma batista, um exemplo, e uma Assembleia de Deus. Aí a questão foi, pastor William, eu sou assembleano, mas eu acredito e defendo as linhas teológicas ali do Calvino. Eu vou utilizar as minhas oportunidades que eu tenho dentro da Assembleia de Deus, seja trazendo uma palavra num culto ou no estudo bíblico, para dentro da Assembleia de Deus eu expor esse pensamento e isso que eu acredito teologicamente, que parte do calvinismo, dentro da Assembleia de Deus. Então isso eu vejo de uma forma que não é ética e de que não é correta. Da mesma forma que eu estou numa batista que acredita na questão da salvação, de alguns pontos do calvinismo, e eu vou lá e quero implantar os pensamentos de Jacó Armínio ali, Então, como você falou, é totalmente oposto e vai gerar confusão. Então, a questão que eu vejo, Lena, é isso, entre a comunhão, entendeu? É entender que em cada ambiente eclesiástico, como você falou, tem ali o seu pensamento teológico, utilizando o exemplo da Assembleia de Deus, tem a sua declaração de fé, né? E, portanto, se eu estou naquele ambiente, no mínimo eu tenho que ter um respeito e uma ética. Eu sou obrigado a seguir o que a declaração de fé... Não, eu não vejo essa imposição, entendeu, pastor? Mas que eu tenho que respeitar o ambiente. Eu posso discordar, mas eu discordo para mim, entendeu? Para não gerar esse atrito, não gerar a comunhão entre os irmãos, mas o choque, o atrito. Não sei se você tem esse pensamento assim também em relação a isso. Geralmente, quando se trata desse assunto assim, a minha experiência pastoral e de professoral também, eu sempre sugiro duas oportunidades, duas alternativas. Ou você fica e se submete à confissão de fé, ou você não se submete e sai da igreja, certo? Vai procurar uma igreja que você que defenda, que tenha as mesmas doutrinas que você acredita. Você não pode fazer o oposto disso tudo, né? A terceira alternativa é ficar e não se submeter. Sim. É engraçado, Vileno, que essa situação hoje ela está muito notória dentro das igrejas, tanto assembleianas como outras denominações, de pessoas que crê em uma coisa, que defende uma coisa, mas está num lugar que é contra. Então, assim, a pergunta fica, por que ela está ali? Qual é a razão? O que leva ela a estar ali? É isso que entristece, porque é o seguinte, a pessoa precisa entender que os dons que está sobre ela é para edificação daquele corpo, é para edificação daquele grupo, é para edificação daquelas pessoas, é para edificação daqueles irmãos. E aí, se ela está ali e ela crê diferente daquele grupo, ela crê diferente daquele corpo, como ela vai poder edificar aquele corpo? É prejudicar o corpo. Ela vai prejudicar o corpo. Isso. Não é que seja imposto sobre ela, mas se ela tiver um pouquinho de coerência, ela vai sair e vai procurar um ambiente que ela possa se adequar melhor e ajudar melhor naquele corpo. Isso. Sim. Eu como pastor, eu defendo não cedo 1 milímetro sequer nas nossas doutrinas. Nós temos uma confissão de fé e eu não cedo 1 centímetro sequer nas nossas doutrinas. Se você quiser fazer parte da nossa igreja, você tem que defender as nossas doutrinas. Nós temos um pacto de membresia. E isso aí nós não negociamos. Eu, como pastor, não posso negociar isso. Mas se a pessoa está discordando, eu não vou, de forma nenhuma, desprezar a pessoa ou menosprezar a pessoa. Eu vou dizer,
tá bom, você tem todo o direito de crer diferente, né? Com a brincadeira que eu faço, né? Você tem todo o direito de estar errado, mas é brincadeira, não? Mas o que eu falo é, meu irmão, vá atrás de outra igreja, então, que acredita da mesma forma, entendeu? Porque eu não posso negligenciar as minhas doutrinas. Eu não posso negligenciar aquilo que eu creio. A minha fé, ela é inegociável, certo? Eu tento ser o mais agradável possível, o mais simpático possível com todas as pessoas. Mas quando entra no campo doutrinário, em termos de igreja, né, igreja local, aí realmente eu não me preocupo em me tornar agradável. Eu me preocupo em me tornar fiel. Olha, você tem que crer de acordo com a nossa doutrina. Se você não crê na nossa doutrina, melhor você procurar uma outra igreja, né? Então, realmente nós temos que respeitar o ambiente. Nós temos que realmente... Concordo plenamente. Ou se submeter e permanecer, ou não se submeter e procurar um outro ambiente para que você possa defender essas fés e essas doutrinas. Exato. Muito bom. Leno, eu quero aqui te fazer uma pergunta para a gente entrar mais específico sobre os 5 pontos do calvinismo, né? Qual entre os 5 pontos do calvinismo você considera como a porta de entrada para entender todos os demais? Qual é a porta de entrada aí dos 5 pontos? Bom, eu creio que o grande diferencial, certo? O grande diferencial para a compreensão da doutrina do calvinismo é realmente a eleição incondicional. A eleição incondicional é realmente essa porta de entrada. Se nós cremos de que Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo, não baseado em alguma obra, algum mérito ou algo desse tipo. Porque isso vai nos fazer pensar teologicamente sobre todos os outros 4 pontos, né, da doutrina do calvinismo. Né? E infelizmente tem havido muito mal entendido sobre uma má compreensão, como nós acabamos de dizer, em alguns ciclos eclesiásticos, algumas denominações, a eleição ela se torna algo muito diluído. Né? Nós temos a compreensão que é muito comum dentro dos meios pentecostais, em Assembleia de Deus, que é a eleição prevista. Deus olha no corredor do tempo e aqueles que hão de crer, Deus elege. Né? Existe o que teologicamente é chamado de eleição prevista. Deus olha no corredor do tempo e aqueles que hão de crer, Deus então elege. Existe uma outra compreensão que é a eleição coletiva, né? Que até algum tempo atrás o Silas Malafaia defendeu essa posição, que é a eleição coletiva, que Deus não elege indivíduos, que Deus elege a igreja. Portanto, se você crê em Cristo Jesus, você é colocado como eleito na igreja e, portanto, por fazer parte da igreja, você é um eleito. Certo? E existe a terceira ponto de vista, que é a que eu creio, que é a doutrina calvinista tradicional, certo? Que é a eleição atemporal, pré-temporal e individual. Deus elegendo ali os indivíduos para isso. Deus, em sua soberania, ele elege aqueles que hão de crer, não baseado em algum mérito, em alguma obra ou algo que Deus viu que alguém faria. Ele elege simplesmente porque ele é soberano por isso, né? É soberano para isso, né? Ele elege quem ele bem quer, não baseado em nenhuma obra. Então eu creio que essa é realmente essa grande porta de entrada, é justamente entender essa doutrina da eleição. Se Deus elege olhando no corredor do tempo, se Deus elege o coletivo, ou se Deus elege o indivíduo em si. Certo? Então eu creio que essa é a grande porta de entrada para isso tudo. Eu tô aqui agora com um eleito aqui, me fazendo uma pergunta. O Luiz, né? Luiz Fernando, um jovem, é eleito hoje, faz parte de uma igreja que crê no calvinismo, né? Para a glória de Deus, e é um amigo. Aí estou dizendo para você que existe comunhão. Olha aí. Calvinista. E um calvinista. Gente, só para
corroborar contigo aqui, eu acho muito interessante porque, assim, eu gosto de pensar a respeito dessa segunda opção que tu falaste, né? Tu falou até a respeito do Silas, né? Malafaia. Assim, eu defendo essa A eleição coletiva. a eleição coletiva e, assim, eu acho muito legal porque quando a gente teve que estudar agora sobre João Calvino e a gente viu essa questão da eleição, da predestinação, e aí o Yuri teve que dar aula, e agora ele teve que dar uma outra aula sobre Agostinho, falando sobre a salvação. Então, assim, dentro disso tudo aí a gente vai poder definir. Eu dizia assim para os meninos que me perguntavam às vezes, né? Assim, calma, eu estou primeiro estudando. Quando eu tiver uma visão clara a respeito do assunto, eu vou dizer para onde é que eu estou indo e o que eu estou fazendo. Mas são assuntos importantíssimos e eu gosto muito porque, assim, está na Bíblia. Então, assim, é meio que você entrar em conflito. Bom, algumas vezes perde até a amizade, mas está na Bíblia. É. E aí, fazer o quê? O que me ajudou bastante eu não, antes de começar o seminário, eu não tinha ainda uma definição acerca disso, certo? Eu não sabia de nada, eu nem sequer pensava nisso. Mas alguns textos me ajudaram quando eu fui estudar acerca dessa eleição individual e pré-temporal. Deus elege indivíduo. Quando Paulo e Barnabé estão pregando em Atos 13, Atos 13, 48, ele vai está pregando aos gentios, e aí Lucas registrando lá e diz, olha, e creram todos aqueles que haviam sido destinados, né? Todos aqueles que haviam sido escolhidos para a vida eterna, né? Então, Atos 13, 48 me ajudou a pensar, como assim? Ele pregou e todos aqueles que haviam sido escolhidos para a vida eterna foram os que creram. O capítulo que eu mais gosto do Novo Testamento, que eu amo, Romanos 8. Romanos 8 é um texto que me fascina, né? E Romanos 8 ele também vai falar acerca dessa eleição. Aqueles que Deus conheceu de antemão, Deus predestinou para se tornarem semelhantes ali à imagem do Deus Filho, né? E, então foram textos do Novo Testamento, né? Romanos 9, quando Paulo vai falar acerca de Isaac, Isaac, deixa eu abrir a Bíblia que é melhor. Romanos capítulo 9, lá no versículo 10. Romanos 9, 10. Paulo está tratando acerca de Israel, né? E a Isaac. Isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dita a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém desprezei a Esaú. Então, eu olhei esse texto, eu nunca tinha lido esse texto, né, no meu tempo de Assembleia de Deus, e olha só, que texto maravilhoso. E aí ele vai continuar dizendo, que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? Deus é injusto? Aí, não, Paulo vai dizer, não, de maneira nenhuma. Deus diz para Moisés, olha, eu levantei o faraó justamente para isso, né? Eu levantei faraó para que nele o meu nome fosse engrandecido. E aí Paulo lá no final, ele vai, lá no versículo 17, salvo engano, ele vai dizer, por isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, estudar alguns textos no meu tempo de seminário, estudar esses textos e foi que me ajudou nessa mudança de perspectiva, certo? Entender que realmente existe uma soberania de Deus nesse processo de que ele elege os indivíduos, não baseado em alguma coisa que ele viu, uma fé prevista ou nada do tipo, mas ele escolhe os indivíduos por sua soberania, entendeu? Então, a doutrina da eleição é que realmente me fez ali mudar, né? Assumir essa perspectiva calvinista.
Leno, agora eu quero dar uma chacoalhada aqui. Chegou o momento aqui, Pastor William, do negócio esquentar. O Leno acredita na questão da eleição individual e pré-temporal. Temporal. Aí é onde surge, e eu queria que você explicasse na sua ótica aí, né, na sua visão, onde surge se Deus escolheu uns para a salvação, ele escolheu outros para a perdição, a destruição. Como diz um professor amigo meu, Romo, Este é bom. destinou outros para o piscinão de Ramos, que é o lago de fogo e enxofre. Se ele escolheu uns para a salvação, ele escolhe outros para a perdição. Como é isso aí, Leno? Essa dupla predestinação que alguns chamam, né? Isso. Como é que você poderia nos explicar? Pronto. Na questão no calvinismo, na doutrina calvinista da eleição, existe duas perspectivas acerca disso, da eleição, certo? Deus elege os indivíduos, certo? É a eleição individual e pré-temporal, mas Deus não elege para a perdição. É como se toda a humanidade estivessem caminhando para a perdição e Deus escolhesse alguns para serem salvos. Então, assim, para ser salva, a pessoa é eleita por Deus, mas ela por si só caminha para a perdição. Agora, existe essa perspectiva, né? Entendi. Então, assim, pós-queda do homem, toda a humanidade estava condenada, certo? E nessa condenação, o plano de Deus é salvar os escolhidos, é isso? Isso, é como se fizesse parte do plano de Deus. Essa não é a doutrina que eu defendo, tá bom? Mas eu estou só tentando explicar. Certo. Existia o conceito de que dentro desse plano de Deus, certo? Antes do tempo, toda a humanidade estaria caminhando para o inferno e Deus então decide escolher alguns para serem salvos, certo? Então a pessoa vai para o inferno pelos seus próprios méritos, mas as pessoas que são salvas pelos méritos de Cristo, por causa da eleição de Deus. Mas existe um outro posicionamento, que é a questão da dupla predestinação, que é a que de fato eu defendo, certo? Que o homem vai para o inferno porque Deus manda para o inferno aqueles homens, e o homem vai para o céu porque Deus manda para o céu aqueles. De fato é a dupla predestinação. E de novo, Romanos 9 me ajudou bastante nessa dupla predestinação, porque quando Paulo está trabalhando esse conceito, essa ideia de Deus se compadece de quem quer, de Deus usa de misericórdia de quem quer, Paulo cria um opositor imaginário no versículo 19, no capítulo 9 aí. Ele cria um opositor imaginário que é a pergunta que muitos hoje fazem quando lidam com a questão da dupla predestinação. Mas isso seria um Deus autoritário, não é isso? Por que Deus... ruim, um Deus mau. Né? Deus se queixa de quê, então? Se ninguém pode resistir ao plano dele. Se ele manda para quem manda para o inferno, quem ele quer, e salva quem ele quer, do que Deus se queixa, então? Se ninguém pode resistir à sua vontade. Entendeu? E aí o que é mais belo é que no versículo 20, né, Paulo vai dizer, olha, mas ele vai colocar esse opositor imaginário no lugar dele. Quem é tu? Né, para que você possa discutir com Deus. Será que Deus não tem poder? Será que Deus não tem autoridade para, do mesmo barro, fazer um vaso para honra? E da mesma massa, fazer um vaso para desonra? Se Deus criou esses homens para perdição, por que o objeto está se levantando contra aquele que o criou? Afinal de contas, aquele que o criou tem autoridade para isso. Entendeu? Então, esse é basicamente o argumento de Paulo em Romanos 9 que me ajudou nessa questão dessa dupla predestinação. É algo que, racionalmente, essa visão ela não é agradável. Né? Pensar num Deus carrasco que manda as pessoas para o inferno, isso não é agradável aos ouvidos. Mas quando nós olhamos biblicamente, quando eu, por exemplo, eu estudo a Bíblia e eu olho biblicamente, eu vejo realmente um Deus que faz isso. Um Deus que é amoroso e
exerce o seu plano, exerce o seu decreto, né? Mas olha, o que é que diremos se Deus quer mostrar a sua ira nesses vasos de perdição? Nesses vasos que são perdidos, esses que estão indo para o inferno, Deus quer mostrar a glória dele. Deus é glorificado naqueles que se perdem também. E Deus também é glorificado nesses que se salvam, certo? Então, essa doutrina da dupla predestinação, ela não é agradável aos olhos, aos ouvidos, né? Ela não é agradável, ela não é bem aceita. Mas eu, quando olho biblicamente, eu entendo que realmente existe esse Deus que predestina tanto para a eleição, tanto também para a perdição. Entendeu? Esse é basicamente o meu... Então, assim, essa pessoa que está destinada à perdição está destinada. Exatamente. Essa pessoa... No caso, assim, mesmo que eu pregue, que eu fale para ela de Jesus, mesmo que ela vá à igreja... Isso. Existe aqui, a gente volta àquele ponto, né? A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. O homem, ele é totalmente depravado, ele não vai até Deus se Deus não o trouxer, né? Então, aquele que Deus criou para a perdição, ele não vai querer um relacionamento com Deus. Ele vai tomar as suas decisões para que ele possa justamente realizar, concretizar o plano de Deus. Basicamente, é assim, ó, Deus, ele é soberano, certo? Na perdição dessa pessoa. Deus destina essa pessoa para a perdição de uma maneira que nós não entendemos, que a Bíblia não explica isso, certo? Mas que a pessoa é responsável pela sua perdição. Porque, afinal de contas, Jesus, quando está na última semana, ele está indo para Jerusalém, ele para diante de Jerusalém, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junta debaixo das suas asas os seus pitinhos, mas tu não o quiseste. Olha, que Deus soberano é esse que quer fazer uma coisa e as pessoas não querem? Mas é justamente esse conceito de o homem, ele vai realizar o plano de Deus. Então, a pessoa, sim, vai para o inferno e ela vai para o inferno responsável por ir para o inferno. Ela é responsável. As suas obras, as suas atitudes, ela não vai poder chegar diante de Deus e dizer: olha, eu estou no inferno porque o Senhor fez isso. Ela vai ser culpada. Ela vai entender que ela é responsável. Exatamente. A doutrina da dupla predestinação, ela crê nisso. Certo? E se você me perguntar como isso acontece, a Bíblia não me diz. Certo? A Bíblia não me diz como e eu só posso ir até onde a Bíblia diz. Muito bom, muito bom. Tá desmistificando mesmo, viu, pastor William? O homem está desmistificando. E nesses minutos que nos faltam, já quero entrar na questão do quais os principais, Leno, equívocos a respeito da doutrina da eleição. E aí? Uma vez salvo, salvo para sempre? Qual o entendimento aí dessa afirmação que muitos dizem? Dessa uma vez salvo, salvo para sempre. Aí, pastor William, bora, estamos salvos. É assim mesmo como é. Existe esse espantalho que é criado, né? Se eu sou salvo, então eu vou viver minha vida, então, do meu jeito, vou pecar à vontade, que no final das contas, eu sou salvo, né, de qualquer forma. Mas isso nada mais é do que um espantalho, certo? Que é criado acerca da doutrina da eleição. Volta a tocar nesse ponto. Deus é soberano na eleição e o homem, ele é responsável também. O homem, ele tem a sua parcela de responsabilidade. Os principais equívocos é justamente essa questão de você entender que não importa o que você faça aqui, não interfere em nada na decisão de Deus. Deus elegeu ou não elegeu, e o que você faz aqui não tem nada a ver com isso, né? De que não importa o que você faça. Isso é um equívoco muito grande. Porque Jesus, quando lá em Marcos 16:15, né, ele vai dizer: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aí vai dizer: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então Deus está passando ali essa responsabilidade das pessoas, certo? O do homem. O homem tem essa responsabilidade de crer. O homem tem a responsabilidade ali de confessar. Paulo vai dizer isso: olha, aquele que crê com o coração e confessar com a boca.
esse será salvo. Agora, assim, tem um texto que eu admiro muito, né? Uso esse texto há muito tempo, que é Efésios 2, né? Que diz assim, ó: não de obras para que nenhum homem se glorie. Vamos ler o 8, né? Esse, ó: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não é de vós mesmo. Isso é dom de Deus. Não de obras para que nenhum homem se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Então, assim, dentro dessa visão, desse contexto que você está me falando, eu realmente, quando eu vejo alguém que se diz salvo, mas anda de qualquer jeito, eu percebo que esse alguém não encontrou com Cristo. Porque Cristo, quando nos salva, ele nos salva para boas obras, para andar nas boas obras. Então, não existe esse negócio de você ser salvo e andar de qualquer jeito. O salvo anda realizando boas obras. E boas obras não é você simplesmente dar um copo com água a alguém, dar um pão a alguém. É muito mais que isso. É você fazer algo que vai além do que os fariseus e os escribas faziam. Você realiza boas obras com fé, com compaixão e com justiça. Isso é o diferencial dos fariseus. Então nós precisamos entender que as boas obras estão no campo da compaixão, da fé e da justiça. E esse é o argumento principal de Paulo em Efésios, né? Eu tive a oportunidade de expor a carta de Efésios lá na minha igreja, e esse é o argumento principal dele. Os 3 primeiros capítulos, Paulo vai destacar quem é o crente. Quem o crente é. É eleito, é amado, foi destinado. E aí nos últimos capítulos, nos 3 últimos capítulos, Paulo vai dizer então o que o crente deve fazer. Então primeiro ele me diz quem eu sou, e depois por você ser isso, você deve fazer isso. Você deve viver. E aí vai dizer, amar sua esposa, servir ao Senhor, trabalhar, generosidade. Não, isso. Então ele vai ter esse é o argumento principal de Paulo. Quem eu sou determina o que eu faço. Se eu sou um eleito, eu tenho que agir como eleito. Se eu sou um perdido, eu vou agir como perdido. Né? Então esse é o argumento principal de Paulo. Mas tem uma outra, deixa eu jogar contra mim aqui mesmo. Contra mim mesmo, tá bom? Tem um texto de 2 principais textos que são alguns equívocos contra a doutrina da eleição, que é 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3,9, certo? De que há a ideia de que Deus quer salvar todo mundo. Né? O texto de 1 Timóteo 2,4, né? Vai dizer, né, que deseja que todos os homens cheguem a pleno conhecimento da verdade, né? Que Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E em 2 Pedro 3,9, né, diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas ele, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Né? E então alguma pessoa que não crê na doutrina da eleição, né, individual, vai utilizar esses 2 textos e vai dizer, olha, tá aqui, pastor, Deus quer que todo mundo seja salvo. Deus deseja isso, é o que esses textos estão dizendo. Aí fica a pergunta, e por que ele não salva? Esse todos aí, é todos ou não é todos? Só espero que não seja todos. Não. E aí, Lelo? Mas justamente essa é a questão. Esse é realmente eu creio que esse é um dos principais equívocos. É essa de que Deus quer salvar todo mundo. Esse todos aí. Realmente, esse todos, o todos no grego, né, ele se refere a um grupo. No meu estudo de grego, eu nunca vi ainda essa palavra grega, pantas, né, que é todos, se referindo a cada indivíduo. Pode ser que haja, tá bom? Mas o estudo grego já está com uns 8 anos e eu nunca vi, tá bom? Então, geralmente, ela sempre vai se referir a um grupo. Por exemplo, vai dizer que toda a Judéia era curada por Jesus. Todos os indivíduos eram curados por Jesus? Ou aquele grupo que creu, que estava ainda até Jesus, que foi curado? Sim. Quando diz que houve um recenseamento, né? Quando houve um recenseamento, que todas as pessoas saíram para ser recenseadas. Foram todas as pessoas, mulheres também? Não, mulheres não faziam parte do censo. Eles não eram recenseadas, né?
E também o próprio contexto, né? Paulo, no texto de Timóteo, Paulo está falando justamente sobre os vários tipos de pessoas. Olha pelos reis, pelos líderes, para que nós tenhamos de paz, né? Porque Deus não quer salvar só os pobres, não. Deus quer salvar também os reis, né? Ore pela liderança, ore pelos líderes políticos, porque Deus quer salvar. Até os políticos Deus quer salvar, né? Até eles, né? Não, Vai ter crente orando pelo 9 dedos aí, viu? Vai se converter, viu? Então esse é o conceito. Eu creio que esse é um dos principais equívocos, né? De entender esses textos como um desejo de que Deus quer salvar todo mundo. Deus quer salvar aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Não por alguma obra que Ele viu, não por uma fé que Ele viu que eu teria, porque senão o tempo seria igual ou superior a Deus, né? Filosoficamente falando, se Deus precisa olhar no tempo para saber se eu vou crer, e quem foi que colocou esse tempo? E esse tempo surgiu de onde? Não foi o próprio Deus quem criou o tempo? Não foi o próprio Deus quem criou todas as coisas? Então Deus, no final das contas, Ele é soberano nesse processo de eleição, né? Eu creio nessa doutrina justamente porque ela me responde todas as minhas perguntas. Ela satisfaz teologicamente os vários textos bíblicos que vão falar acerca da eleição, da salvação. E isso de forma nenhuma é um impeditivo, um grande equívoco, né? De que eu vou evangelizar para quê? Se todos aqueles que são eleitos chegarão ao pleno conhecimento de Deus. Então, eu não preciso evangelizar, né? Então, é também um outro equívoco bastante, né? De que eu não preciso evangelizar, porque afinal de contas, todos aqueles que são eleitos chegarão ao pleno conhecimento de Deus, né? Aí Jesus disse, todos aqueles que o Pai me der, virão a mim, né? Mas Paulo, quando vai pensar sobre isso, ele diz, tudo faço por amor aos eleitos. Eu sofro por isso. Paulo fez 3 grandes viagens para alcançar os eleitos. Seria um equívoco muito grande de Paulo, né? Rodou o mundo inteiro naquela época, pregando o evangelho, anunciando o evangelho a todas aquelas pessoas. Então, a doutrina da eleição, ela é o contrário. Ela me dá um combustível para o evangelismo. Não sei se vocês gostam de pescaria. Imagine se chegar alguém para vocês, olha, vamos para uma pescaria, e eu garanto que vocês vão pescar alguma coisa. Vocês não vão sair de lá de mãos vazias. Vocês se sentirem animados, rapaz, eu vou. Pelo menos um peixe eu vou pegar, né? E é uma ilustração que eu uso justamente em termos evangelísticos. A doutrina da eleição, ela é essa garantia de que haverá algum fruto. Nem todos rejeitarão. Por quê? Porque há os eleitos de Deus. Aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus destinou para serem salvos. E aí nosso evangelismo, ele é um instrumento para que a gente possa alcançar essas pessoas. Para que essas pessoas, no Genibaú, por exemplo, onde eu evangelizo, Deus tem eleitos lá. E Deus me usa para isso. Então ele, pelo contrário, ele não é me deixa ocioso, sentado na cadeira, não. Ele me faz arregaçar as mangas e pregar o evangelho mesmo, para que esses eleitos próximos a mim possam ser salvos, entendeu? Então, existem alguns equívocos, e eu creio que os principais equívocos aqui que eu consigo imaginar são esses, né? De que Deus quer salvar todo mundo, ou de que a eleição calvinista, ela me impede de evangelizar, ou é um desincentivo para a evangelização. Pelo contrário. Muito bom, Leno, até porque deu para o título desse podcast, né, vir à tona justamente nisso, porque, infelizmente, pessoas, por não entender a doutrina, a afirmação, além de uma frase, elas destroem a sua vida moral e espiritual. Como eu conheço pessoas que, por entender essa frase, uma vez salvo para sempre, e que vive uma vida depravada. Vive uma vida de que no final da minha vida, nos últimos momentos ali, nos acréscimos, Deus vai mover a situação e eu vou voltar à presença dele. Aí vem pro lado assembleano,
Aí canta aquele louvor, quem tem promessa de Deus, não morre não. Morre não. Disse, vai nessa, Michel. Tem cuidado não. Pra Não leu o livro de Hebreus não, né? Então, são afirmações que foram desmistificadas aqui, porque esse mau entendimento leva a uma vida totalmente depravada, longe dos princípios bíblicos, né? Então, foi muito bom a gente tratar dessas questões aí, olhando na visão de um pastor batista, né? Que tem sua crença ali, os fundamentos da eleição no calvinismo. Então, acredito que nesse podcast aí, pastor William, conseguimos alcançar o objetivo, que é isso, trazer o entendimento para você que está nos assistindo aí, né, sobre o calvinismo, o arminiano e por aí. A gente vai trazendo de um pouco de tudo aqui para você agregar aí na sua cachola aí um pouco de conhecimento, de entender a visão teológica de cada um dos pontos, né? E eu já quero aqui agradecer você que está nos acompanhando até aqui, tá bom? Mais uma vez eu digo, não esquece, irmão, de se inscrever no canal, de seguir aí as nossas contas no Instagram, no TikTok, no YouTube, tá bom? E eu já quero aí, pastor William, dar as suas considerações finais aí do nosso Também quero aqui agradecer por essa oportunidade de estar aqui com o pastor John Lennon, estar aqui com o Yuri, estar aqui com você que nos assistiu, que participou conosco. Fico muito feliz. Passa a nos seguir no Instagram, se inscreve aí no canal, vai ser uma bênção. E só deixar bem claro que nós não estamos aqui para contender, para brigar, nós estamos aqui para trazer clareza ao plano de Deus para as nossas vidas. Essa é a nossa intenção, hein? Pastor Leno, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, viu? Atendeu o nosso convite aí. Amém. Trouxe esse conteúdo para as pessoas que nos assistem e dê aí as suas considerações finais aí. Para mim é realmente um prazer, uma alegria participar aqui com vocês, realmente. É um ambiente muito, muito proveitoso, onde nós vamos tratar acerca de Bíblia, de doutrina, de Palavra de Deus. E para mim sempre é um privilégio falar sobre a Palavra de Deus. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para essa missão de anunciar o Evangelho e, enquanto anuncio o Evangelho, trazer alguns esclarecimentos, lidar com algum texto, ensinar algumas coisas. E então eu espero que realmente através da minha cooperação aqui, né, eu possa ter realmente tornado esse assunto um pouco mais desmistificado, né, de que aqueles que servem a Deus, aqueles que entendem a doutrina do calvinismo, eles não são pessoas depravadas moralmente, são pessoas que buscam a santidade também, pessoas que buscam realmente servir a Deus, entregar suas vidas como uma oferta agradável a Deus, né? Então eu espero que eu tenha contribuído, foi um prazer realmente estar aqui com vocês, né, e espero que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Amém. Quero agradecer as pessoas que participaram aí, interagiram com a gente no chat, né? O Roberto, a Valda, Rian, Juan Pablo, irmã Iranilda aí, Nicolas, e entre outros aí. Teve algumas perguntas e que no começo o Leno já trouxe aí a questão da ideologia do calvinismo, o que é que o calvinismo acredita, os 5 principais pontos. Então, quando sair o vídeo oficial, você assiste novamente do começo, que você vai ver, tá certo? E procuramos aqui focar mais na questão doutrinária do calvinismo, não trazendo muito esse embate, o que Arminiano pensava, o que o Calvino pensava. Procuramos focar mais na questão de desmistificar o calvinismo e da eleição. Então é isso, até o próximo episódio do podcast Transformado. Deus abençoe!